Este livro é dedicado com reverência à santa memória do meu pai e mestre. É um relato pessoal das minhas memórias mais íntimas e espirituais sobre meu pai, Dr. Stilianos Ateslis, também conhecido como Adascalos, nosso mestre ou melhor nosso irmão guia, como ele costumava se chamar. Inclui uma seleção de suas lições privadas e confidenciais transmitidas a mim ao longo dos anos em que vivemos juntos. Quando você pega este livro, como um buscador, uma tarefa importante é conhecer profundamente sua personalidade atual, purificá-la e depois assimilá-la ao seu verdadeiro eu, a personalidade permanente. Qual será seu ganho? Você será capaz de expressar os poderes do seu verdadeiro eu interior através de sua personalidade atual, que agora está purificada e limpa. É um grande erro pensar que ao fazer isso podemos adquirir poderes psiconoéticos. Não ganharemos nada que já não tenhamos. Então o quê? Simplesmente faremos de nossa personalidade atual um veículo para a expressão do nosso verdadeiro eu interior. Então desenvolveremos os poderes que já possuímos. Quais poderes? Tornar-se mestres da matéria etérica, mestres da matéria superpsíquica e substância noética, e depois mestres da materialização e desmaterialização. Meu pai me explicou que embora isso não seja facilmente alcançado, também não é inatingível. Este é o principal propósito de nossa vida. É por isso que descemos para os mundos materiais. Por que você acha que nascemos em um corpo material? Viemos a este planeta para conhecer nosso corpo material, governá-lo e viver como um fenômeno da vida. Por que mais? Por que nascemos neste corpo material? Estamos aqui para que um dia possamos ouvir depois de um duro dia de trabalho: bem feito, bom e fiel servo, foste fiel em poucas coisas, sobre muitas coisas te porei, de entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 2.23. Portanto, primeiro temos que ser mestres de nossa casa, de nossos corpos material, psíquico e noético, e de seus duplos etéricos. Temos que saber como misturá-los e uni-los para que funcionem. Devemos aprender a fazer da vitalidade etérica nosso pão diário, para alcançar um equilíbrio perfeito. Será mais fácil expressar esses poderes quando soubermos quem realmente somos. Então, veremos que não somos criaturas pobres e fracas, com vários problemas insignificantes de tempo e lugar intransponíveis que pensamos não poder superar. Veremos que na realidade a maioria das questões é irrelevante. Cristo citou o Antigo Testamento dizendo: Vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Salmo 82, 6. O eu que encontraremos como Deus dentro de nós, isso é o que temos que expressar, nosso verdadeiro eu. Para este Deus, nada é impossível e inatingível. Se conhecermos e acreditarmos em seu poder, o que significa que temos fé, diremos a uma montanha para se mover e ela se moverá. A matéria está pronta para nos obedecer se formos seu mestre, mas se formos seu escravo ela não nos obedecerá, ela nos consumirá. Panayota Teutoki Atesli. Dr. Stilianos Ateslis, conhecido como Dascalos, que significa professor em grego, foi um místico e curador cipriota grego. Nascido em 12 de dezembro de 1912 em Chipre, onde passou a maior parte de sua vida. Casado com Anastasia, professora, teve 2 filhas, minha irmã caçula Irene e eu, Panayota. Dascalos estudou em Chipre na Grã-Bretanha, Universidade de St. Andrews, obtendo um doutorado em filosofia, em 17 de junho de 1960, e um doutorado em divindade, em 28 de julho de 1961. Foi homenageado com a medalha de ouro Pearson por sua tese de doutorado, Via Crucis, Doloris, Pestis, Restitutionisque, O Caminho da Cruz, Dor, Peste, Tristeza e Reintegração. Ele também obteve mestrado em divindade, em 15 de janeiro de 1960, em ciência metafísica, em 15 de janeiro de 1960, e em psicoterapia, em 21 de agosto de 1959, além de uma bolsa de extensão de pesquisa da Universidade de St. Andrews em Londres, em 20 de setembro de 1959. Meu pai falava e escrevia 12 idiomas, incluindo 3 línguas mortas ou extintas: aramaico, sânscrito e hieróglifos egípcios. Ele também gostava de compor e tocar música, tocar violino e piano, escrever poesia, pintar, jardinar e estudar línguas. É autor de vários livros. Suas numerosas pinturas são infundidas com seu estilo de pintura simbólica único. Dascalos seguiu carreira no governo impressor de Chipre. No entanto, ele era conhecido por seus ensinamentos. Ele havia estado ensinando por 75 anos, tentando tirar as pessoas de seu sono espiritual, na esperança de acender o fogo divino em seus corações. Ele estava sempre pronto para ajudar e curar onde e quando fosse necessário. Fundou um sistema baseado no cristianismo esotérico, chamado A Pesquisa Após a Verdade. Ele também costumava ensinar em uma pequena sala ao lado de nossa casa em Strovolos, chamada Soa. Uma série de livros baseados em sua prática e meditação foi publicada em grego, inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português e japonês. Se devêssemos resumir seus ensinamentos em poucas palavras, seriam amor incondicional, despertar e liberdade. Seja o mestre de seus pensamentos, sentimentos e emoções, e não escravo deles. Reduza o egoísmo de sua personalidade, ame a Deus e todos os seres humanos. Este é um pré-requisito e um sólido fundamento para uma vida saudável e feliz, costumava dizer. Sorrindo, acrescentou, aqueles que frequentam as aulas devem estudar as palestras, aprender com elas e reter o que é bom para melhorar suas vidas. Não devem ver seus professores como mestres ou gurus.
Temos que ser nossos próprios mestres. Quando as pessoas o chamavam de curandeiro, ele respondia que nenhum homem pode afirmar ser um curandeiro. O único curandeiro é Cristo. Temos que sentir que é uma honra ser um bom instrumento nas mãos do Logos Crístico e do Espírito Santo. Pessoas de todo o mundo viajavam para Soa, em Strovolos, para ouvir suas palestras e buscar cura. Daskalos faleceu aos 82 anos em Chipre, em 26 de agosto de 1995. #observações. Daskalos seguiu a antiga tradição perene abraçada pelos mestres da sabedoria, onde as verdades esotéricas eram transmitidas oralmente como um derramamento espontâneo dos reinos superiores. Como ele mesmo disse, você já me viu carregando um papel. Durante os últimos anos de seu ciclo de vida na Terra, Daskalos sentiu a necessidade de publicar alguns de seus ensinamentos por escrito. No entanto, suas lições eram principalmente apresentadas oralmente aos alunos durante palestras na SOA em Strovolos e em outras reuniões em Chipre e no exterior. Diante do exposto, o leitor deve ter em mente que muito material neste volume foi transcrito do vasto corpo de lições que foram gravadas ao vivo na época em que foram dadas. Ao longo do livro, a primeira letra de algumas palavras-chave é escrita como maiúscula ou minúscula. Por exemplo, vida denota a natureza do ser absoluto, enquanto a vida representa a manifestação da vida como um fenômeno nos diversos mundos da existência no tempo e no espaço-lugar. O mesmo se aplica a outras palavras como ser, homem, ego, eu, mente, estado, luz, natureza, consciência, movimento, forma, personalidade, fogo, água, etc. Quando uma palavra começa com letra maiúscula, isso denota um estado divino superior. Enquanto o mundano, ou aquilo que está sob a influência do egoísmo da personalidade atual, aparece em minúsculas. Os conceitos de autoconsciência e autoconsciência são sinônimos e são usados indistintamente. O ser absoluto Deus ou ao ser absoluto Deus é referido como ele a e não como ele a ou a ela. O ser absoluto e qualquer outra expressão usada para Deus são sem gênero. Deus é tudo e todas as coisas. O termo subconsciente é usado para denotar a condição que abrigamos em nossa personalidade atual, enquanto a subconsciência é o estado subconsciente da mente. O ponto de interrogação é ocasionalmente usado para estimular o leitor a uma análise e reflexão mais profundas. A versão King James, KJV, da Bíblia Sagrada foi usada ao longo do livro para todas as referências bíblicas. Todas as citações estão em itálico. Nosso sistema para pesquisa após a verdade emprega termos e conceitos de uma maneira particular. Para evitar confundir nossa terminologia com a de outras escolas e outras disciplinas, e para obter clareza sobre o material, remetemos o leitor ao glossário de termos básicos no final do livro. Há muitos anos, após o comportamento inaceitável de alguns chamados a estudantes, meu pai decidiu chamar seu advogado e fazer seu testamento, deixando todo o trabalho e ensinamentos de sua vida para mim. Esse incidente foi uma repetição de sua vida anterior. No entanto, nesta encarnação ele não foi enganado por aqueles que visavam apropriar-se do trabalho de sua vida, tomando-o ilegalmente para si. Desta vez ele não permitiu que ninguém o cegasse. Ele colocou tudo em minhas mãos, como havia desejado fazer em sua vida anterior. Não era sua intenção negligenciar o resto de nossa família, mas ele viu na época que eu era a única pessoa capaz de proteger e preservar seus ensinamentos e trabalho. Mais tarde, quando chegar minha hora de seguir para outras dimensões, confiarei o trabalho de meu pai, bem como o meu, à minha família. 24 anos já se passaram desde que Deus chamou meu amado pai de volta para casa. Muitos amigos me pediram para escrever um livro sobre minha vida com ele. Experimentei tantas coisas e aprendi tanto com ele. Como você pode entender, não é possível encaixar tudo em um único livro. Então, decidi escrever este primeiro volume esperando que a divina providência me permita viver mais alguns anos para escrever as experiências que tive com meu pai. Quero dedicar este livro ao meu amado marido Charalambos, que esteve ao meu lado por 58 anos. É também dedicado à minha família e aos poucos verdadeiros amigos que entraram na vida de meu pai e na minha vida, tornando-a mais bonita. Para mim, eles são heróis invisíveis, eles vieram e aprenderam com meu pai, e agora seguem seu exemplo servindo, amando e ajudando seus semelhantes. Sou eternamente grata a eles porque eles não vieram apenas para adquirir o máximo de conhecimento possível dele, e depois desaparecerem abruptamente abusando dos ensinamentos de meu pai. Anos atrás, lembro-me de meu pai me dizendo, se você conseguir ter um verdadeiro amigo em sua vida, deve se considerar a pessoa mais rica do mundo. Estou feliz em dizer que consegui ter não apenas um, mas muitos. Você pode imaginar como sou abençoada e rica? Você pode se perguntar por que escolhi esse título para meu livro. Vou explicar contando uma história. Uma noite, muitos anos atrás, meu pai estava dando uma aula para os membros de seu grupo em nossa casa, em Strovolos. Eles estavam sentados na grande sala de estar ouvindo seus ensinamentos. Todos os outros cômodos estavam localizados em torno desta grande sala de estar. Um desses quartos era o quarto que eu compartilhava com minha irmã Irene. Eu tinha então cerca de 9 anos e minha irmã 2 anos e meio mais nova. Naquela noite, minha mãe nos colocou para dormir, antes da chegada dos alunos. No entanto, naquela noite decidi não dormir, mas sim escutar secretamente o que meu pai estava ensinando. Me escondi atrás da porta. Quando todos os alunos estavam reunidos, meu pai os recebeu e começou a aula.
Era sobre experiências fora do corpo ou a exosomatose. Claro, naquela época, eu não sabia nada sobre esse assunto. Eu apenas ouvia. Depois de algum tempo, me senti cansada e voltei para minha cama, mas não para dormir. Por interesse e curiosidade desperta, queria tentar fazer o que tinha ouvido meu pai ensinando os alunos. Deitei na cama e relaxei o corpo. Observei tudo ao meu redor e tentei não pensar nem sentir nada. Então, fechei os olhos e comecei a respirar como ele havia instruído. De repente, senti que algo estava saindo do meu corpo e me encontrei no teto, mas sem corpo. Olhando para baixo, vi meu corpo material deitado na cama. Fiquei surpresa, mas logo vi que estava me movendo no ar de um canto para outro do teto. Para mim, era como um jogo. Um pouco mais tarde, senti que devia voltar ao meu corpo. Ainda quando tentei, não foi possível. Tentei mais uma vez, mas sem efeito. Eu estava tão assustada que, na verdade, eu estava petrificada. Comecei a gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. De repente, senti uma mão batendo nas minhas costas e me encontrei novamente no meu corpo. Abri os olhos e vi meu pai acima de mim. Parece que ele me ouviu e veio em meu socorro. Ele me advertiu: não ouse fazer isso de novo. Claro, ele sabia que eu tentaria novamente, então confessou à minha mãe: vou desligar a consciência dela para que ela não seja capaz de repetir isso. Eu ouvi ele e fiquei tão triste. Fui e voltei para a escola, recusando-me a comer ou falar com alguém. Meus pais discutiram o assunto e meu pai me convidou para seu escritório para conversar. Ele olhou para mim, sorriu e disse: sei que você quer aprender. Vou levá-la comigo, mas você deve seguir minhas instruções. Não quero que você faça qualquer coisa que venha à sua cabeça. A partir daquele momento, meu treinamento havia começado. Alguns anos depois, durante uma de nossas jornadas espirituais, ouviu-me dizendo: e agora meu águia voa. Amados Pai, olho para você, descansando serenamente nesta cama humana de sofrimento, esperando pacientemente sua hora, enquanto meus olhos acariciam suavemente seus traços amorosos. Rosto amado, uma presença serena e gentil em todos os meus momentos ao longo da vida, desde aquela fria noite de novembro em que você me pegou gentilmente em seus braços e me deu as boas-vindas a este mundo. Nunca me senti tão perto de você como agora. Sua presença me enche de sentimentos ternos, e ainda assim, às vezes, você fica tão distante. Quando você se retira para seu silêncio impenetrável, um pressentimento frio agarra meu coração. Como ser humano, querido Pai, fico indefeso diante do seu sofrimento silencioso, não consigo aliviar seu desconforto físico. Tudo o que posso oferecer a você é meu amor infinito e uma mão amiga em seus momentos difíceis. Meu amor infinito? O que é meu amor comparado ao amor que você ofereceu a mim e ao mundo inteiro? Você nos ensinou o significado do amor incondicional e o que é a vida real. As memórias sucedem-se rapidamente uma após a outra. Bendita foi a noite em que a primeira pessoa a me levar em seus braços foi meu pai, conhecido por todos como Dascalos. Voi, meu amor mais querido, seu espírito e alma são livres. Nada pode te deter, e isso é apenas sua personalidade. Você foi, você é e agora você existe. Dê sentido à sua existência e possa você ser sempre abençoado. Imagino que essas tenham sido suas palavras e pensamentos quando você me abraçou pela primeira vez. Como um simples toque pode ser tão impregnado de significado. Uma carícia, um olhar amoroso nos olhos de meu pai, expressando um oceano de palavras. E ainda assim, esses gestos aparentemente simples contêm a sabedoria de Deus. Esse milagre existe, eu sei. Um pai assim é um Deus aos olhos de seu filho. Como eu gostaria que todos pudessem experimentar o amor de um pai como o meu, sentir a mão forte e suave que ainda me guia, ver aquele olhar compreensivo me dando coragem. Mas o que estou dizendo? Esse pai não pertence a todos por direito? Não é o pai espiritual de todos? À medida que crescia, comecei a me perguntar se um dos desejos fervorosos de meu pai era que eu me tornasse uma mãe para as pessoas cansadas desta vida, mas ouvi-las e cuidar delas, abraçá-las com minhas mãos e olhos, tentar aliviar o peso em seus corações, remover a solidão em suas vidas e fazê-las entender que um amigo verdadeiro existe para elas neste mundo. Embora as pessoas possam não saber, muitos são os guias nos outros mundos, prontos para ajudar em nossos momentos de provação. Minha infância foi uma longa celebração. Ambos meus pais me pareceram anjos brilhantes, enviados do céu para proteger a mim e minha irmã neste paraíso terrestre, um paraíso que, muito mais tarde, aprenderia que as pessoas poderiam transformar em um verdadeiro inferno para si mesmas e para os outros. Meus dias mais felizes foram até meus 14 anos, época em que era uma adolescente despreocupada e feliz, ocupada aprendendo e descobrindo coisas novas. Posso me lembrar vividamente de todas aquelas vezes em que adormecia ouvindo meu pai tocar piano ou violino. Eram os momentos em que me aconchegava em seus braços para ouvir música com ele. Ele também era um dançarino maravilhoso. Aos meus olhos jovens, ele era um gigante perfeito. Me sentia tão pequena diante dele. Ele me fazia ficar na ponta dos sapatos e depois, me segurando, dançávamos juntos em sintonia com a música, que muitas vezes se misturava com a alegre risada de minha mãe e um riacho borbulhante de alegria impresso em minha mente para sempre. Na época, não sabia que viver com meu pai seria uma lição constante. O primeiro voo como brincadeira que ele me deu.
Que experiência! Meu pai se inclinou, me pegou e me balançou no ar, pousando-me em seus ombros fortes. Lá fiquei sem fôlego, segurando seu grosso cabelo preto encaracolado. Depois, íamos fazer nossa caminhada favorita até a colina, um pouco além de nossa casa, onde sentávamos e conversávamos por horas, e ele, contando-me suas histórias maravilhosas enquanto eu colhia flores para a mamãe. Nessas caminhadas, eu o importunava com perguntas intermináveis. Ele me olhava e sorria, pacientemente explicando tudo o que queria saber. Ele me ensinou a cheirar o ar e a distinguir os vários aromas e perfumes das flores. Lá, aprendi a distinguir os diferentes cantos dos pássaros, a ouvir o zumbido das abelhas, até mesmo a detectar o bater das asas das borboletas. Eu podia ficar tão quieta que sentia as vibrações da terra ou os pequenos, minúsculos sons dos brotos surgindo. Ele me ensinou a respeitar a vida em todas as suas expressões e formas, os dons divinos de Deus. Às vezes ele queria alguns momentos de descanso e se sentava em silêncio, pedindo que eu fizesse o mesmo. Não entendendo sua necessidade de paz, continuei a zumbir em círculos ao seu redor, rindo e cantando alegremente. Calma, querida, venha sentar-se ao meu lado por um tempo. Ele nunca ficou bravo comigo, mas havia momentos em que precisava de quietude para reflexão interior. Então, ele me olhava com terno amor, e imediatamente eu me acalmava e me sentava docilmente aos seus pés. Gentil foi o sono que tão frequentemente beijou minhas pálpebras. Ao voltar para casa, que estranho, a comida e a água no jantar tinham um gosto muito mais doce. Provavelmente, era porque eu estava feliz ou porque estava com meu pai. Um plano da SOA, a pequena sala de aula que Dascalos usava para dar seus ensinamentos desde setembro de 1952. Foi construída pessoalmente por ele com a ajuda de alguns amigos, e tem uma orientação norte perfeita, em alinhamento com as correntes eletromagnéticas da nossa Terra. Adorava sentar no escritório dele. Pai estaria ocupado escrevendo em sua mesa, enquanto eu estudava minhas lições. Ele sempre parava para me ajudar, se eu precisasse. Lembro-me de que ele gostava de geografia e especialmente de desenhar mapas comigo. Ele podia desenhar muito bem. Pai sempre gostou de me mostrar como misturar cores enquanto ouvia música, interrompendo às vezes para chamar minha atenção. Ouça, Iota querida, ouça bem, sinta a música. O que você vê? Eu nunca conseguia entender o que a música tinha a ver com as cores. A vida em casa com o pai era harmonia completa, e minhas horas de estudo com ele eram tão agradáveis enquanto conversávamos e ríamos, viajando pelo mundo todo para lugares fantásticos em nossos mapas. Às vezes, a voz da mãe nos surpreendia: venham, a comida está na mesa e sua refeição está esfriando. Mas estávamos longe em nossas viagens imaginárias. A vida com os pais pode influenciar fortemente o caráter de uma criança em crescimento e refletir como uma atitude negativa ou positiva na vida posterior. A vida familiar na casa dos meus pais era de segurança. O amor, o calor e a ternura que experimentamos conquistaram todo o medo infantil nos corações da minha irmã e de mim. Paz e amor reinavam. Eu era uma boa aluna na escola e queria que meu pai estivesse orgulhoso de mim. Consigo lembrar meu último dia na escola primária, que foi um dia de entrega de prêmios, seria recompensada e elogiada por meu desempenho no ano letivo. Meu pai estava sentado na plateia entre os outros pais me observando e usando aquele sorriso ambíguo dele, de prazer ou contentamento. Ou talvez ele estivesse rindo da situação toda? Quando a cerimônia acabou, corri jubilosamente para ele triunfante com meu prêmio. Pai, você ouviu o que eles disseram sobre mim? Perguntei orgulhosa. Ele sorriu, me abraçando e me beijando na testa. Caminhamos para casa. Ele parecia pensativo o tempo todo, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não soubesse como ou mais provavelmente não quisesse me machucar, tentando encontrar as palavras certas para tocar o coração de uma criança. Em que você está pensando, pai? Perguntei a ele. Ele virou e me olhou docemente, e nunca esquecerei suas palavras: querida, cuidado. Se você prestar atenção à adulação do mundo, nunca verá seus erros. Você vai achar que tudo o que você faz está certo. É muito perigoso. Seja seu próprio juiz. Se você precisar julgar os outros, o que não deveria, faça-o com bondade e amor, nunca egoisticamente. O mesmo se aplica a você mesmo. Ele escolheu um dos livros que eu havia ganhado dizendo: esses outros livros vão te ajudar mais tarde na vida, mas este aqui é a Bíblia. É a sua própria vida. Cada palavra deve ser sua luz guia em seu caminho para a salvação. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele está em você, e sempre. Lembre-se, as pessoas vão amar você e odiar você de acordo com seus critérios. Não se aflija e não derrame lágrimas, não julgue e acima de tudo, não machuque ninguém. A luz de sua luz brilhará sobre você sempre mostrando o caminho, guiando e protegendo você na vida. Que palavras sábias! Elas me tocaram profundamente. Embora eu fosse criança, eu o entendi profundamente. Às vezes, eu me rebelava por dentro com tudo o que meu pai dizia. Sendo independente por natureza quando criança, preferia seguir meu próprio caminho desenfreado. Hoje ainda me chamariam de teimosa e voluntariosa. Ainda hoje é com esforço que contenho minha energia excedente e muitas vezes me sinto capaz de penetrar tudo ao meu redor com os olhos. Gosto da natureza e prefiro os esportes que exigem coragem e destreza. Não tolero traição ou mentira, nem esqueço.
Gosto que meus amigos sejam pessoas honestas, sérias, com objetivos e ambições razoáveis. Pai teve o cuidado de respeitar minha necessidade de ficar sozinha com meus pensamentos, especialmente após a morte de minha mãe. Ele nunca tentou impor sua vontade sobre mim. Ele nunca quebrou uma promessa, nem me enganou de forma alguma, mas ele mostrou sua admiração pela minha força de caráter, e me cercou de amor e cuidado naqueles anos difíceis. Lembro-me da época em que o padre local acusou meu pai de ser herege. Ele havia arranjado para negar a meu pai o direito de batizar uma criança. Eu estava furiosa. Então, refletindo melhor, decidi escrever uma carta para ele, que naturalmente nunca enviei. Foi o que escrevi. Caro reverendo padre. É com a maior surpresa e amargura que fiquei sabendo de suas acusações injustificadas contra meu pai. Surpresa, porque como representante do Altíssimo nunca esperava acusações tão graves e amargura. Sua anticristianidade, como você a chama, não pode ser julgada apenas pelo número de vezes que alguém vai à igreja paroquial. Como você deve saber, nossa querida mãe foi prematuramente chamada por Deus. Não só nosso pai não cedeu a essa tragédia inesperada, como se tornou para mim e minha irmã nosso anjo da guarda constante, guiando nossos passos para o Senhor no caminho da virtude, do altruísmo e do autossacrifício. Um pai como o nosso deveria se tornar um símbolo, e não objeto de rejeição e desprezo. Mas aí, novamente, o ditado de Cristo em um hino eclesiástico da Semana Santa é bem conhecido: fui-lhe oferecido fel em vez de maná. Através de sua intervenção, você negou a meu pai um ato de missão, pois levar uma criança à doce religião de Jesus de Nazaré, a religião do amor, é um ato admirável de Deus. No entanto, você conferiu a si mesmo o título impróprio de a intolerante, um título indesejável para uma representante do Altíssimo. Observe que seu ato não desonra meu pai, como você talvez mais gostaria, mas questiona sua capacidade de se tornar o bom pastor do rebanho, que a igreja lhe confiou, e obstrui seu dever pastoral. Contrariamente à sua opinião, pai cumpre bem seus deveres tanto para com Deus quanto para com o próximo. Mas se fosse realmente diferente, ou seja, se pai realmente não fosse às missas nem visitasse os mosteiros como você diz, então seu dever sagrado seria levar a ovelha perdida de volta ao rebanho, como alguém que se desviou, de volta ao doce Jesus, e não exilá-lo e persegui-lo desta forma. É óbvio que se age de acordo com seus sentimentos e educação, nada mais. Meu pai não está ciente desta carta, então por favor vamos manter isso entre nós. Digamos que minha decisão de escrever para você é uma confissão ao meu pároco, a confissão de uma das crianças amargas de Deus. Guiando através do amor. Desde cedo, percebi que meu pai possuía algo que outros não conseguiam compreender. Uma vez perguntei a ele por que algumas pessoas o temiam enquanto outras o amavam, porque muitos o procuravam desejando estar perto dele, e ainda outros o evitavam. Sorrindo, ele me beijou e disse: querida, as pessoas sempre temem o que é mais forte que elas e odeiam o que não entendem. Elas não percebem que todos esses poderes que possuo também estão dentro delas. É um dom de Deus e a herança legítima de todos. Você vê, há muito tempo as pessoas usaram mal esses dons, mas Deus nunca os retirou, apenas permitiu que permanecessem inativos até o momento futuro em que a humanidade aprenderá a usá-los corretamente mais uma vez, e somente com a bênção de Deus. Então, quando as pessoas estiverem prontas, não terão medo porque vão lembrar o que já sabem. Como as pessoas podem julgar alguém que não conhecem? Quando não têm conhecimento de sua vida pessoal e de seu trabalho. Como podem criticar alguém sem saber o que sua família imediata sabe? Nossa semana em casa começava com o pai nos trazendo o café da manhã na cama, enquanto cantava para nós, seus pequenos amados, para acordarmos e tomarmos nosso leite quente. Ele nos preparava e nos levava para a escola. Na hora do almoço, ele nos buscava na escola e nos levava para casa. Minha irmã Irene e eu deixávamos nossas mochilas no quarto, lavávamos as mãos e corríamos para a mesa onde o almoço era servido. Papai nunca deixava de rezar o Pai Nosso antes de cada refeição. Depois de terminar o almoço, íamos dar uma pequena caminhada. Lá ele perguntava a minha irmã e a mim como havia sido nosso dia na escola. Depois, voltamos ao escritório para fazer o dever de casa e brincar. À noite, depois do jantar, íamos para o escritório do pai, onde ele se sentava em sua grande poltrona de couro verde. Ele batia a mão na perna, e recebendo a mensagem eu pulava em seu colo, depois batendo na outra perna minha irmã fazia o mesmo. Era a hora das histórias, que durava até adormecermos em seus braços. Dormir lá era tão doce, tão doce. Só mais tarde percebi que essas histórias foram tiradas do Antigo Testamento. Às vezes ele contava histórias engraçadas como exemplos de comportamento correto e atitude certa, mas impressionantes para nossas jovens mentes. Pai nunca ficou bravo comigo, nem me bateu. Lembro-me de que minha mãe ficava muito chateada quando, por descuido, eu fazia algo para machucar outra criança, ou quando fazia travessuras infantis. Quando ouvia falar disso, ela repreendia o pai dizendo que ele nunca me repreendia o suficiente, mas me dava liberdade para fazer o que quisesse. Pai, sorrindo compreensivamente para ela, diria: deixe-me ser Anastasia, eu sei como criar essa criança. E virando-se para mim, ele encurvou o dedo de sua maneira familiar em minha direção dizendo: você, vem aqui agora. Pensei: agora vou apanhar, mas em vez disso ele bateu na perna, e lá me vi sentada em seu colo. Na minha maneira infantil, pensei que meu pai tinha enlouquecido, e em vez de me bater como eu merecia, ele agora estava me contando histórias.
Pacientemente ele continuou com sua história, e de vez em quando perguntava: você entende? Você vê agora, idiota? Gradualmente, eu veria o significado da história, aprendendo com o exemplo e percebendo que tinha a ver com meu comportamento. Eu me colocaria no papel principal e, através dele, me entenderia. Eu poderia dizer se eu era o mocinho da história ou a bandido que machucava e irritava as pessoas. Então, lentamente, eu abaixaria a cabeça envergonhada. Quando a história terminasse, papai me abraçava e beijava minha cabeça. Você entende agora, meu filho? Meu filho. Que palavra linda. Sim, pai, por favor, me perdoe, nunca mais farei isso, e nunca mais fiz. Tempo de Natal. Eu sempre me lembro do Natal. Com cada Natal se aproximando, minha irmã e eu ficávamos cheias de antecipação. Nossos pais, sussurrando secretamente juntos, enchiam nossas mentes com fantasias vívidas sobre o que era aquela conspiração. Foi uma ocasião feliz quando acompanhamos papai para Nicósia escolher a árvore de Natal. Era geralmente tão alta que ocupava todo o espaço no canto da sala, com o topo dobrando-se ao tocar o teto. A fragrância da árvore recém-cortada estava em toda parte, e os cânticos de Natal enchiam o ar. Papai então reunia as decorações de Natal e as colocava na mesa. Observamos enquanto ele escolhia cada peça com cuidado, sabendo exatamente onde colocá-la. Olhávamos, perguntando-nos que diferença fazia onde cada peça ia. Basta pendurar uma peça aqui e outra ali, dissemos a ele. Não, ele disse, temos que ter cuidado. É muito importante. Você não pode colocar esta grande estrela aqui no meio, por exemplo, você deve colocá-la no topo, você tem que colocar esta bola colorida aqui e esta cor ali, o pequeno presépio aqui embaixo, um pouco de algodão como neve assim, e as pequenas luzes elétricas para brilhar no escuro. Ele nos ensinou a observar meticulosamente cada pequeno detalhe. Como na vida, cada um era igualmente importante. Quando ele terminava, sentávamos no chão e ouvíamos enquanto o papai nos contava histórias de Cristo. A atmosfera de Natal era sempre vibrante, mas tranquila. Mamãe gostava de ficar na cozinha assando e cozinhando os vários pratos para a ocasião, com minha irmã Irene ajudando ao máximo que podia. Eu nunca gostei de ficar na cozinha, mas preferia ler com meu pai. Eu costumava sentar lendo meus livros e ele os dele. Às vezes, de vez em quando, parava para lançar um olhar na direção do meu pai, e então perdia todo o sentido do tempo enquanto observava. As expressões em seu rosto falavam mais alto que palavras. Se ele não concordasse com algo que estava lendo, franzia a testa e às vezes exclamava em voz alta: olhe só isso. Olhe o que eles estão escrevendo. Ele costumava esfregar o queixo distraído enquanto ponderava sobre sua leitura, ou coçava a testa preocupado com alguma coisa, como se estivesse perturbado. Eu ficava perdida observando essa forma muda de comunicação. Ele olhava para cima e me via lendo, ou fingia não estar me olhando, mas eu conseguia ver a ternura em seus olhos com clareza. Era como se eles dissessem: minha mais querida esperança e maior alegria da minha vida. Alegria da sua vida. Minha irmã Irene, aprontando na cozinha, corria para a segurança dos braços do pai com a mãe atrás dela. O pai a abraçava protetivamente da ira da esposa. Está tudo bem, Anastasia, está tudo bem, ela é apenas uma criança, apenas uma criança. Mas a mãe estava chateada. No fim, essa criança não vai deixar uma única louça inteira ou uma única xícara. Não se preocupe, não vale a pena bater na criança por uma louça. Como se podia bater na alegria da sua vida por uma louça? O Natal finalmente chegava e íamos à igreja. Voltando para casa com fome, encontrávamos a mesa posta pela mãe. Éramos uma família feliz à mesa. Às vezes, minha irmã reclamava da comida. O pai gentilmente apontava como ela era sortuda e começava uma de suas histórias sobre crianças que não tinham a alegria de uma família como a nossa, ou comida suficiente para comer como nós. Quando crianças, imaginávamos que ele estava contando outra história. Como poderia ser verdade? As crianças são a alegria da vida, a esperança do futuro. Como poderiam estar com fome? Elas são os reis e rainhas deste mundo, assim era nosso mundo infantil. Tanto o pai quanto a mãe tentavam nos proteger da feiura da vida, mas isso não foi possível por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, teríamos que testemunhar a verdade por nós mesmos, mas nunca ao ponto da miséria como infelizmente outros tiveram. Quando cresci e ouvi um amigo contar sobre seus miseráveis anos de infância, não conseguia acreditar nos extremos da vida. Como pode ser possível, como pode ser verdade? Mas é, e muito. Percebi então como tive sorte. Desde muito jovem, meu pai me ensinou sempre a proteger e ajudar meus semelhantes. Isso poderia ser tanto bom quanto ruim. Eu mesma, por natureza, tendo a ser superprotetora. Amo expressar meus sentimentos e amor pelos outros, correr em sua assistência, cuidar e ajudá-los mesmo a meu próprio custo. Às vezes, eu ficava chateada com meu pai, mas você me ensinou isso, não é certo. Não é justo ser tirada vantagem. Porque eu sempre tenho que ser a única a correr em auxílio de todos, porque eu sempre tenho que fazer tudo. Porque todos acham que eu sou forte. Eu quero ser capaz de me sentir fraca e ter outros para fazer coisas por mim também, de ter alguém em quem me apoiar, por que não? Não se pode dar para sempre. Independentemente do que aconteça ou do que as pessoas façam com você, porque você tem que recompensá-las com bondade quando elas o tratam mal e você sabe que estão tirando vantagem de você.
Certamente vão achar que você é boba. Vão achar que você é estúpida. Não vão pensar que é porque você é uma boa cristã. Vão apenas dizer, ó, vá até ela ou ele, eles vão te ajudar porque são loucos. Essas foram algumas das minhas discussões com meu pai. Eu continuava perdendo a paciência com ele. Tivemos tantas discussões semelhantes quando cresci, tantas. Seu ar plácido me irritava. Embora eu soubesse que ele estava certo, eu sentia que tinha que contradizê-lo. Eu tinha que encontrar algo errado. Aqueles olhos calmos e aquele rosto tranquilo conseguiram me exasperar. Ele era sempre tão calmo, que nada podia perturbá-lo de forma alguma. Você nunca fica com raiva? Você não é humano. Ele sorriu uma vez e me disse, se como ser humano você quer ficar com raiva, lembre-se sempre de dizer esta oração. Louvado seja o Senhor Todo-Poderoso. Paz na terra e boa vontade para com todos os homens. Louvado seja o Senhor Todo-Poderoso. Ao Todo-Poderoso que reina dentro de nós agora. Paz na terra, a terra que está dentro de nossos corações. Que a paz reine sempre lá. No entanto, eu era teimosa. Eu tinha minhas opiniões e não as mudaria. As pessoas tiram vantagem da sua bondade de qualquer maneira. Eu continuava. Ficava tão brava. Quantas vezes não tínhamos conversado sobre essas coisas repetidamente, desde que eu era criança? Eu o atormentaria com perguntas, como, o que é Deus? Quem somos nós? De onde viemos? Por que machucamos? Especialmente quando perdemos a mãe, achei Deus tão cruel. Onde está a sua justiça? O que eu fiz para merecer isso? Ele destruiu tudo na minha vida em um instante. Achei que nunca chegaria a um acordo comigo mesma, mesmo tendo um pai como o meu. Fiquei tão amarga por tantos anos, até mesmo com minha mãe. Por que você nos deixou? Você nos abandonou agora que mais preciso de você. E até me virei em ressentimento acusando a Deus. Onde está você agora na minha hora da necessidade? Preciso de você. Não consigo te ver. Tudo o que vejo é um Deus injusto. Um Deus cruel. Meu pai diz que você é um Deus misericordioso, um Deus de compaixão e amor. Onde está esse Deus? Ou esse Deus é só para meu pai? Porque meu Deus era muito diferente naquela época. Contos de fadas. Meu pai sempre me contava uma história. Só muito mais tarde percebi que era a mesma história, apenas os personagens mudavam conforme eu ia crescendo. Quando criança, a história imitava o estilo de um conto de fadas, na adolescência foi adaptada do Antigo Testamento, e mais tarde da vida real, e ainda muito depois, do reino das verdades supremas. Então eu costumava dizer a ele, não consigo entender toda essa filosofia, explique mais claramente. É simples, ele dizia, você só não consegue ver. Olhe por este lado, pelo outro, de cima e de baixo. Mas aí de novo, eu não entendia o que ele queria dizer. Agora, sei muito bem o que ele estava dizendo. Claro, não estou no mesmo nível espiritual que meu pai, nem desejo estar. Cada um de nós tem sua própria personalidade. Estou melhorando gradualmente, através de suas lições, aprendi muito. Agora, se sou capaz de aplicá-las é outra questão. Ainda assim, eu tento. Ainda há muitos anos pela frente. Como meu pai adorava dizer, temos toda a eternidade pela frente. Naturalmente, desejo aprender o máximo possível nesta vida. Quero fazer tanta coisa. No entanto, o principal para mim agora, ao ver meu pai fatigado pelo peso dos anos que viveu neste planeta nesta vida, é que gostaria de poder fazer algo por ele. Como eu gostaria de poder fazer algo por você, pai, se ao menos eu pudesse ter os poderes que a humanidade tinha há tantos anos, para poder realizar um pequeno milagre, para vê-lo bem novamente. Deixando de lado os séculos que pesam sobre você, o que não daria para vê-lo bem novamente? Posso ver a resposta em seus olhos. Não, minha querida. Não quero nada de você, o ciclo da minha vida está quase no fim. No entanto, nunca pense que é o último. Estaremos juntos novamente. Um aniversário triste. Hoje, no dia do meu aniversário, estou sentada aqui ao seu lado, segurando sua mão. Um leve sorriso brinca em seus lábios enquanto você se prepara para dormir. Olhando para trás através dos anos com você, há tanto para lembrar. O que posso dizer quando as palavras são inadequadas para expressar meus sentimentos? Você me ensinou tanto, pai, mas nunca como este meu eu material deveria carregar esta cruz do sofrimento. Quase consigo ouvi-lo sussurrar em meu ouvido, eu te ensinei, mas você não me ouviu. Abrace esta cruz com amor e diga, faça-se a tua vontade, e você verá como ela ficará mais leve. Mas pai, este meu pequeno eu sente raiva e frustração com o que está acontecendo ao meu redor e dentro de mim. Eu dói. Dói tanto. Sua música favorita acalma meus ouvidos, evocando tantas lembranças de entes queridos que partiram desta vida e de outros que vivem em meu coração, mas estão longe. Preciso deles agora. Por que o querido Deus permite que endureçamos a dor por anos e desperdiçamos preciosos momentos de nossa vida terrena? Preciso da sua luz, pai, agora. Novamente, ouço você dizendo, o que é esta vida comparada à eternidade toda? Mas então novamente, nossa eternidade aqui na Terra não é senão um momento no tempo para Deus Pai. Pergunto como você se sente, e você sorri para mim.
Em quantas vidas passadas vi esse sorriso, e quem sabe quantas mais ainda. Vejo todos ao seu redor, eles acham que sabem o que é melhor para você. Todos acham que podem ajudar, mas o que podem saber? O que sabem sobre suas necessidades, pai, agora que você está em seu leito de enfermo? Quase nada sabem, você parece dizer. Dentro de mim, sinto que você não quer ajuda de ninguém, sinto que você quer nos deixar. Posso sentir vividamente a presença da mãe aqui ao seu lado, quando vejo você sorrindo enquanto lança seus olhos pela sala. Esta é a única vez que imploro para ela ir embora. Deixe-nos, mãe, vá embora. Não o leve com você. Sei que é egoísta da minha parte. Talvez este seja seu verdadeiro desejo, deixar-nos e ir para ela. Talvez sejamos nós que estamos te segurando, querendo te manter perto de nós. Aqui ao seu lado, ouço sua respiração ficar mais leve às vezes e depois mais pesada, causando-me momentos de dor e frustração. Parece que ouço você dizer, meu círculo de possibilidade está quase completo, minha existência está quase acabando, e me lembro de você me dizendo, você deve saber que ser é uma coisa, existir é outra e movimento outra, são três coisas diferentes. Ser é eterno. É diferente de existir, que tem um começo e um fim. Movimento significa progressão através de um círculo de possibilidade e probabilidades, desde o seu início até sua conclusão, desde o momento do nosso nascimento até a morte de nosso corpo material. Lembro-me de uma de nossas numerosas caminhadas até a colina, quando eu era criança, você me falou sobre o pulso da vida. Hoje você deve entender o melhor que puder o significado do pulso da vida. Você deve detectá-lo e observá-lo. Você pode estudá-lo nos fenômenos da vida. Este pulso da vida é a expressão de seu corpo material bruto. Você pode encontrá-lo em suas próprias batidas cardíacas e nas de todas as formas de vida. Você pode vê-lo como respiração e expiração em todas as formas de vida. Você pode vê-lo nas árvores toda vez que um botão explode para nos dar galhos, folhas verdes, flores e frutos. Você também pode ver o pulso da vida ao seu redor no espaço em todos os lugares, na luz, nos raios de sol que inundam o espaço aberto diante de nós, que chamamos de horizonte. Podemos ouvir o pulso da vida no som dos insetos, no canto dos pássaros. Vemos e observamos em todos os lugares. É tudo o que vemos e ouvimos. Eu tenho falado sobre os fenômenos da vida, mas o pulso da vida é tanto causa quanto fenômeno, ou melhor, o resultado da causa, e é aí que você deve colocar toda a sua atenção. Não basta apenas olhar e estudar os fenômenos, que são a expressão deste pulso da vida, mas você deve ser capaz de penetrar na causa, a causa do pulso da vida. Meu querido filho, onde quer que nos voltemos, veremos este pulso da vida por trás de todos os fenômenos, que em si mesmos falam da sabedoria total. Amor e poder da vontade de Deus, prazer e poder de vontade. O que há por trás de todos os fenômenos da vida? O que é este pulso da vida? Você sabe. É a própria vida. Porque, para ter o pulso da vida, devemos ter vida. Também podemos ver o pulso da vida no estado estático do ser absoluto. Nesse estado divino, entendemos o pulso da vida como algo à parte do que chamamos de movimento, vibração e frequências de vibração. Além disso, podemos perceber o pulso da vida mesmo antes de ele se tornar a expressão do fenômeno da vida em duas condições, como portador tanto da lei da causa quanto da lei do efeito, suas características agora sendo movimento e um repertório infinito de frequências de vibração. Posteriormente, encontramos o pulso da vida no mundo material ao nosso redor em perfeita cooperação com outras leis divinas, por exemplo, a lei da gravidade, a lei da atração e muitas outras, sobre as quais você aprenderá mais à medida que crescer, disse ele sorrindo para mim. Perguntei ao meu pai qual era a diferença entre ser e existir. Ele me disse simplesmente, ser é sem começo ou fim, está é a lei divina e natureza do ser. Existir significa tudo o que existe e nasce dentro de um determinado espaço-lugar no espaço absoluto, estado natureza, do ser absoluto, e dentro do tempo no infinito presente eterno. Tem um começo dentro do tempo e do espaço-lugar, um clímax e um fim, de acordo com a lei das possibilidades e probabilidades. É movimento no tempo e nos dá o significado relevante do tempo como passado, presente e futuro. O que é mente, pai? O poder da vontade de Deus criou a mente, respondeu meu pai. Não há lugar no universo infinito onde não vejamos a mente, que não é a natureza, mas a expressão do ser absoluto. A mente não é Deus. A mente é o meio pelo qual tudo foi criado, os universos e o mundo material bruto são expressões do ser absoluto. A concentração da mente é chamada de éter criativo. O homem recuperará o uso do éter criativo algum dia. Como vemos ao nosso redor, mesmo com o leve uso do éter criativo que temos em nosso poder no mundo material, temos fenômenos tão maravilhosos. Imagine o que o homem seria capaz de criar com a concentração adequada da mente. Então, agora temos o significado da mente, que como dissemos, a humanidade usou mal no passado. Portanto, esse poder teve que ser retirado, pois os humanos se tornaram destrutivos fazendo mau uso do éter criativo, para a única satisfação de seus meios e fins egoístas nos fenômenos da vida no mundo material bruto. Olhe para as pessoas ao nosso redor, veja quantos deles usam a mente, a supersubstância mental? Como eles a usam construtivamente em suas vidas, tanto dentro de sua própria personalidade atual quanto nos mundos material bruto, psíquico e noético como imagens noéticas, para viver vidas mais felizes?
Tudo o que se tornou, se torna e se tornará um fenômeno da vida, deriva do magnífico mundo de causas e leis. Todas as imagens noéticas são concebidas pela mente sagrada, como ideias, princípios, conceitos e significados. Na realidade, isso se refere ao processo de materialização, da modelagem da mente em imagens noéticas, vibrações psíquicas e, eventualmente, matéria bruta. Que influências externas nos afetam, Pai? Os poderes da influência agem de acordo com as condições do ambiente de alguém. O homem existe no planeta Terra neste sistema solar, e temos o Sol, os cometas, os planetas e seus satélites. Portanto, você vê que as condições são criadas de acordo com nosso sistema solar específico, respondeu pacientemente o pai. Se no sistema solar de nossa galáxia houvesse 24 planetas, sua influência seria a mesma que agora em nosso planeta? Não, querida, eles seriam completamente diferentes. Então, podemos dizer que somos influenciados pelas condições e circunstâncias de nosso ambiente. Não me refiro apenas ao ambiente imediato, mas ao de todo o sistema. Você deve perceber que as influências são duais, podem ser benéficas e prejudiciais, para não dizer catastróficas. Deixe-me dar um exemplo. Olhe para o Sol, por exemplo. Sabemos que sua principal influência sobre nós é a da tríade luz, fogo e calor em vários estágios de manifestação, que é governada por seres divinos como o Arcanjo Miguel, Macael, e outros a poderes invisíveis, como nossa igreja os chama. Luz, fogo e calor geram vida em todos os fenômenos em formas vivas, como no homem e em todos os outros reinos, vegetal, mineral, animal e toda a vida contida no mar. Consequentemente, a fonte da vida de todos os fenômenos é o Sol. Portanto, considero o Sol como algo criativo, cuja criatividade se espalha dentro do sistema solar. Nesse caso, estou carregando. Sou testemunha da criatividade do Sol, mas se eu me expor demais ao Sol, o que acontece? Eu pego insolação. Ou em luz intensa ficarei cega. Assim, paralelamente ao efeito benéfico dos elementos, temos também sua energia destrutiva ou nociva. Então, por exemplo, temos o Sol como fogo, calor e luz, disse ele sorrindo, sua infinita ternura me inundando, mas bastante semelhante a ele na Terra é o fogo na forma de combustão. Mas quando tivermos as vibrações apropriadas que causam combustão, testemunharemos então a natureza nociva do Sol. Ele parou para me dar tempo para entender tudo, então você vê, Iota, querida? Você gosta de me bombardear com perguntas, não é? Sim. Importa? Eu quero aprender. Claro que sim, mas o que estou te contando agora, você é muito jovem para entender. Conforme você cresce, mas temos tanto tempo pela frente. Tudo bem, pai, mas agora tenho outra pergunta para você. Quero que você me diga qual é a conexão entre o subconsciente, o consciente e nossas emoções. Ahá, disse ele lentamente saboreando a pergunta, uma boa pergunta. Qual é a conexão entre nosso subconsciente, nossa consciência e nossas emoções? Eu te contei sobre nosso duplo etérico, e eu disse que por meio do duplo etérico de nosso corpo material temos diferentes expressões dos fenômenos da vida, do mundo ao nosso redor, do movimento e da capacidade de ver. E então novamente, como vemos? Veja uma colina, uma árvore, e como dissemos, a visão pertence a um de nossos 5 sentidos, ele cria uma imagem elementar, uma imagem noética. Sim, mas o que a imagem noética faz? Interrompi. Criamos continuamente imagens noéticas e as armazenamos na parte de nós mesmos, não vou nomeá-la, onde nossa memória é criada. A memória é apenas a superfície do oceano da mente, nossa mente. A mente existe até sua profundidade e isso inclui tudo dentro dela, tudo que eventualmente chegará à superfície em um ritmo gradual. Mas onde está localizado? Está em nosso corpo material? Está em nosso duplo etérico? Onde está o que chamamos de subconsciente? Perguntei impacientemente. Nosso subconsciente, ou melhor, nossa mente subconsciente não está localizada em um local específico, mas pode ser encontrado em cada átomo, cada célula ou órgão de nosso corpo material bruto e em cada molécula ou centro de energia de nossos corpos etérico, psíquico e noético. Você pode muito bem conceber o subconsciente como as profundezas do oceano de nossa mente. Como dissemos em outra ocasião, o subconsciente é a morada da soma total desses elementares ou vários tipos de imagens noéticas que compõem nossa personalidade atual. Sim, correto, ainda, eu queria interromper novamente. De fato, esta soma total de, vamos chamá-los de blocos de construção, que abrigamos em nosso subconsciente derivam de nossa vida presente ou do passado distante de nossas encarnações anteriores que são transmitidas para nossa personalidade atual através de nosso eu permanente da personalidade autoconsciente. Toda essa amalgamação de elementares ligados a nós constitui a espinha dorsal de nossa personalidade atual autoconsciente. É com esses chamados elementares ou imagens noéticas que gravamos nossa personalidade atual. Todos esses aglomerados de elementares ou blocos de construção são da mesma natureza, mas seu tipo só difere quanto às suas vibrações e intenções individuais. Ainda assim, para expressar essa nova personalidade atual, precisamos do cimento de ligação e dos planos para erguer esse edifício. Definitivamente, não basta apenas coletar os blocos de construção. Metaforicamente falando, não podemos construir a menos que usemos aço, cimento e outros materiais ou atributos que são a nossa livre vontade e a bênção da vontade de nosso Pai Divino para surgir e se manifestar como o arcanjo homem, aquele que desceu do céu e que está destinado a retornar.
D. O dom divino da capacidade de formar e projetar a mente em todos os universos multidimensionais, concedido a todos os seres humanos. C. O trabalho constante do Cristo Logos Pão Universal, o Espírito Santo, os 7 arcanjos residindo em nossos corpos e personalidade de nosso arcanjo guardião, que sustentam nossa expressão hipostática na criação. Essa habilidade deriva de nossa natureza hipostática para manifestar nosso eu espírito vestido em corpos ou veículos de expressão em todos os universos. No entanto, esses elementares vivem nas profundezas insondáveis dos oceanos e permanecem lá, e não podem ser vistos da superfície. No entanto, eles nunca se perdem, pois vivem em nosso subconsciente. Cabe a nós trazer esses elementares à superfície de nossa consciência desperta cotidiana à vontade, para revivê-los do passado, para que possamos trabalhar conosco no presente. No entanto, na personalidade não treinada, eles podem muitas vezes surgir por conta própria, exigindo nossa atenção e assim esgotando nossa energia. O controle consciente sobre os elementares é uma parte importante de nosso trabalho esotérico. Eu disse a você, continuou ele, que não apenas armazenamos essas chamadas imagens noéticas, mas também tudo o que as cerca. A imagem noética não é composta apenas pela vitalidade etérica do duplo etérico de nosso corpo material, mas de sua superfície e do poder contido nela. Ela é capaz de reunir e disseminar a energia necessária para revitalizar, sustentar e manter a si mesma. De onde essa imagem noética tira sua energia? Essa imagem noética tem que tirar sua energia ou vitalidade etérica de algum lugar. É isso que lhe dá sua qualidade. Vamos ver agora o que acontece no homem. Digamos que temos essa pessoa particular em seu ambiente normal do dia a dia. Tudo o que o preocupa é sua fascinação por carros bonitos. Já se formou nele a imagem apropriada, aquela que dá a impressão geral e o significado de um veículo. Cor e marca estão incluídas nesta imagem. Vendo todos esses carros se movendo, ele começa a querer um para si. Ah, ele diz, este é o carro que eu gostaria de ter. Isso então lhe dá um impulso para criar uma imagem noética específica, a imagem noética que ele deseja. Consequentemente, o desejo é a força que constrói e mantém a imagem noética viva, em existência. Em sua mente, ele pode criar 2 ou 3 coisas diferentes que deseja ter. Todas essas são energizadas pela força chamada desejo. Vemos, portanto, que o coração da imagem noética é o desejo, e seu cérebro é o pensamento. Dissemos que temos 2 tipos de formas pensamento ou elementares, como também podem ser chamados. Todos os elementares humanos são compostos de desejo, emoção e pensamento. Dependendo de qual é o constituinte predominante, eles podem ser formas pensamento de desejo ou formas pensamento de desejo. Agora, quero que você preste muita atenção. O homem, em seu subconsciente, constrói diariamente formas pensamento de desejo, e um desejo sucede ao outro. Aqui, o desejo é a espinha dorsal da imagem noética. No entanto, quanto pensamento ela contém? Apenas o suficiente para perceber seu propósito, e muitas vezes nenhum pensamento, e esta é a parte difícil. Torna-se então impossível ser realizado no mundo material e, a partir desse momento, entra em nosso subconsciente. Assim, desta forma, a consciência recua para o subconsciente. Consciência? Perguntei. Bem, sim, pois foi visto conscientemente e desejado conscientemente. Agora, como realizamos essa forma pensamento? Ela deve definitivamente passar pelo subconsciente onde foi construída ou recebeu sua estrutura pelo subconsciente, e abrir caminho para o estado que chamamos de consciência, que em outras palavras, para a consciência. Quando o desejo governa a imagem noética, então o pensamento sucumbe a cumprir o propósito do desejo de qualquer maneira necessária. O pensamento, neste caso, sendo mais fraco que o desejo, não consegue ser de serviço, e portanto a qualidade da imagem noética não é clara. Isso é chamado de elemento forma pensamento de desejo, e é responsável pelo tipo de elementares diários que as pessoas mais criam. No entanto, quando uma pessoa cria o tipo de elementar que chamamos de forma pensamento racional, o desejo se torna secundário, e a necessidade de razão principal. Muitas vezes é necessidade e razão que nos fazem criar essas formas pensamento. Então, precisamos saber o que desejamos, o que queremos e como pedir, e então conseguiremos. Esses elementares do pensamento são mais poderosos em comparação com os elementares do desejo, e tendem a ser realizados muito mais cedo e mais rapidamente. Consequentemente, é definitivamente para nossa vantagem que criemos elementares forma pensamento racionais. Precisamos nos esforçar para alcançar a maneira correta de pensar, e aprender gradualmente a construí-los bem e realmente vê-los sendo realizados. Ó Pai! Estou tonta. Tenho tanta coisa para aprender. Tenho a impressão de que não haverá tempo suficiente. Um gemido fraco me traz de volta à realidade. Vendo você dormindo na cama, uma única palavra vem à mente e toma conta do meu ser, amor, e imediatamente me lembrei de outra ocasião em que, conversando por horas a fio, perguntei-lhe de repente: o que é amor, pai? Sorrindo, você olhou para mim e respondeu suavemente: que tipo de amor você está se referindo? Você está falando de amor total ou amor terreno, amor no plano material, como os humanos chamam, a expressão egoísta de uma existência puramente temporal e local? Você não pode compará-los, pode? Como posso compreender o amor total? Por onde começo? Então, quando dizemos amor, o que queremos dizer?
Certamente não aquilo que uma pessoa comum chama de amor, retirado de suas próprias experiências e expresso nos termos do egoísmo sob o prisma de seu egoísmo. A luz-amor então a perde a sua luz, mas ainda assim há algo deixado para trás pela expressão da luz. Não posso discordar disso, mas então eu chamaria isso de amor-luz. Ainda assim, não deveria conhecer a luz real através da reflexão da luz. Você terá que procurar profundamente dentro de si, para encontrar o amor, e assim chegar ao amor total. Da mesma forma, você deve penetrar na chamada força, para chegar ao poder total. Você também deve entrar, não no conhecimento ou na experiência, mas na alma em si, para descobrir qual é a natureza dessa mesma alma. Em outras palavras, a verdade. E quando você encontrar a verdade, encontrará e compreenderá o que são sabedoria total, poder total e bondade total. Você então perceberá através da verdade quais possíveis significados esses estados santos podem ter em termos de tempo-lugar nos mundos das diferentes dimensões. Se então você comparar isso com o que as pessoas chamam de amor, poder e sabedoria, verá uma grande diferença. Acredite, é tão imensamente grande. Você verá então seu chamado poder como sendo nada mais do que arrogância e fraqueza, seu chamado amor como os diferentes estágios da expressão do egoísmo, e a chamada bondade como nada além de vários graus de descontentamento, do que é certamente o egoísmo da personalidade individual. Então tome cuidado. Nunca imagine que você possa se tornar um verdadeiro assistente curador, se quiser se chamar assim, a menos que primeiro seu coração não se torne um farol de verdade e amor no mundo, se seu coração não irradiar amor verdadeiro. Quando estiver sozinho, gostaria que você pensasse nisso e meditasse sobre isso. Quero que você veja as várias diferenças no significado do amor de acordo com as interpretações e intenções das pessoas. Você verá que a percepção de duas pessoas não coincide. Além disso, quero que você realmente veja, o que é o amor verdadeiro para você e o que significa para você. O amor, como o homem o vê através da lente do eu de sua personalidade e egoísmo presentes, difere muito de uma pessoa para outra. Você sabe que em 1000 pessoas nunca dois indivíduos perceberão o amor da mesma forma, tão profunda é a diferença. Nunca todos verão, expressarão ou sentirão da mesma maneira. Somente através do Cristo logo será alcançada a compreensão igual, e mesmo assim, quando alguém perguntar o que é amor, você não conseguirá responder em palavras. Talvez ninguém consiga descrevê-lo porque não há expressão humana capaz de descrever este maravilhoso estado santo. Cuide para não permanecer em águas estagnadas ou se apegar a coisas de tempo e lugar ao seu redor. Deixe que suas meditações e o raciocínio correto levem a estados superiores dentro de você, em direção à luz final da verdade, do amor, da vida. Peça ao seu eu interior, sua alma consciente, iluminação e você a receberá. Isso continuaria por horas assim, eu sentada de olhos arregalados de admiração, ouvindo tudo o que meu pai me revelava em sua maneira paciente e amorosa, com a solene intenção de ser compreendida pela criança ansiosa diante dele. Sua ternura abrangente fez de mim uma aluna dedicada.